Presença do Adriano, que hoje está com a gente também aqui. Seja bem-vindo, Adriano. E assim nós começamos hoje. Maurício, mais uma vez, boa noite, e a palavra inicial está contigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Marco, Paulo. E eu até conversei, na última vez que eu conversei foi com o Paulo. Paulo falou qual será o tema. Eu falei, bom, o único tema possível agora é o seguinte: você pode levar um cavalo até o riacho, você não pode obrigá-lo a beber água. O que isso significa? Isso significa que um pressuposto antecedente necessário ao conhecimento é a vontade de conhecer. Até Aristóteles falava aquela questão da surpresa em relação ao mundo, do deslumbramento em relação ao mundo. Mas a grande questão é o que efetivamente nós queremos conhecer. E daí o Paulo já tinha feito alguma pergunta que eu acho que é o principal motivo, efetivamente, porque assim, é muito bonito a gente ficar com várias teorias, com quem pensou assim, quem pensou assado, mas vamos voltar ao mundo real. Não que a atividade contemplativa não seja necessária, mas já que estamos conversando, o que exatamente preocupa vocês? Qual é exatamente o problema que vocês querem enfrentar? Para que a gente tenha um método, para que a gente tenha um meio de poder solucionar um problema que efetivamente aflige você. Então essa é a grande questão, é a vontade de beber água. Não é apenas ter um conhecimento bonito, inútil, que também é bacana ter a atividade contemplativa, mas o que efetivamente vocês querem saber? Daí o Paulo tinha feito uma pergunta, que eu até não lembro mais ou menos o que era, se puder repetir para a gente começar daí. Sim, Maurício, boa noite a todos. Obviamente, nós estamos dentro de um estado de coisas aqui no Brasil que é preocupante, né? Nós estamos diante de uma anomia, de uma situação em que a impressão que dá é que viramos de cabeça para baixo, né? Não se tem lógica, não se tem coerência, enfim, é uma parcialidade que impressiona. O STF atualmente nos parece que é quem definitivamente tem o poder no Brasil, de maneira ostensiva, né? Tem colocado tanto o executivo quanto o legislativo no bolso e, particularmente, dois ministros ali atualmente, eles são tem todo o caráter de autoritários, mas de uma maneira assim bem ostensiva, não tem qualquer pudor, tá? E no enfrentamento desse estado de coisas, a impressão que eu tenho, Maurício, é que, por exemplo, recentemente nós tivemos aí, domingo eu até mandei para o D'Artagnan, para o Marcos, tal, um vídeo do Sérgio Reis, juntamente com o pessoal ligado à soja, né? E ele usou o nome de caminhoneiros ali e tal, enfim, mas com uma proposta de um enfrentamento, certo? De um enfrentamento desse pessoal ligado ao STF, mais especificamente. E logo em seguida, eu confesso que eu me empolguei, falei, agora vai. Agora vai porque eu percebi que essas manifestações que nós temos aí de colocar a camisinha amarela, verde e amarela, sair pela rua tal, e catar milhões de pessoas que inclusive vão lá e catam um lixinho dela na saída, tá? É muito nobre, tá? Mas a impressão que eu tenho é que diante de tiranos profissionais, isso de nada vale, tá? É a impressão que eu tenho. E o que ocorre? Quando começaram a levantar a questão de uma certa organização, certo? De contenção, de fornecimento, tá? Que passaria aí por caminhoneiros, né? Eu comecei a imaginar que agora vamos ter alguma coisa que efetivamente vai chamar atenção e vai mobilizar. Só que logo em seguida, no dia seguinte, eu já vejo as ameaças de prisões que evidentemente iam acontecer, pelo menos as ameaças, né? E um certo assim desmoronamento de
tudo aquilo que parecia que iria acontecer. E a impressão que eu tenho é o seguinte: nós somos amadores, ingênuos, eu diria, tá? E estamos diante de pessoas que são profissionais naquilo que fazem, na maldade, no autoritarismo e mais, tem poder na mão. O poder está na mão deles hoje. Então, a minha questão hoje é o seguinte: como é que nós podemos enfrentar esse estado de coisas com um bando de amadores, porque bem intencionados, mas amadores? Eu até citei para o Marcos que nós lembramos do período de ditadura, ali pela década de 70 tal, era comum uma expressão que era os porões, certo? Os porões. Aquilo que o pessoal da esquerda fazia era dentro de porões, de maneira secreta entre eles, tá? Então, aqui está assim, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, de uma maneira que a coisa sai e que automaticamente você vai ter uma repressão em cima de você. Pergunta: como podemos mudar esse estado de coisas com esse amadorismo, com essa divisão que nós temos diante de profissionais, porque eles são profissionais, tá? Eles são profissionais do mal. Essa é a minha pergunta. Bom, quando você falou da questão, foi Sérgio Reis que falou, foi meio fanfarrão, vamos mudar tudo e tal, etc. A primeira coisa que eu lembrei foi do jornal do Lenin, chamado, acho que era Iskra. Já ouviram falar? É um jornal que foi antes do Lenin ser, digamos, do Lenin que nós conhecemos hoje. Ele, além de advogado, ele era uma espécie de editor de jornal, jornalista. Ele tinha um jornal chamado Iskra, se não me falha a memória. Esse Iskra significa faísca. E o que significa faísca? Significava que precisava apenas uma faísca para sair o fogo, o incêndio da Revolução Comunista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma revolução nunca acontece ex nihilo, do nada. Ela sempre tem um forte abaixamento cultural, econômico, social. Então, não surge do nada. As revoluções não surgem do nada. Nisso, a gente tem que pensar o seguinte: foi a maior faísca o que ele lançou, o Sérgio Reis lançou, porque muita gente ficou com esperança, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tem que entender um pouquinho o contexto que nós estamos. Primeiro, a questão do ativismo do STF. Tem poucos livros sobre o ativismo da maneira como ele está sendo exercido hoje. A maior discussão, deveria ter buscado, eu não peguei o livro Juristocracia, que eu também tenho aqui. Mas esse daqui, vocês já leram? Ouviram falar? Se não leram, não ouviram falar, não dá nem para... Esse eu já ouvi Se não falar. leram, não dá para começar o assunto. Sereis como Deus. E, obviamente, o que antecedeu, Inquérito do Fim do Mundo. Se Também a gente ouvi não falar tiver disso. essas informações, não tem como. Um que eu estou lendo agora, que está fantástico, desculpa, vocês sabem que minha perna age sozinha, então o computador vai me dar. Esse daqui, não sei se dá para ler. As Mentiras em que Acreditamos. Esse daqui é do Jeffrey Nyquist. Esse livro aqui eu estou lendo agora, nesse momento. Não nesse momento, estamos conversando, mas estou lendo atualmente. É um livro fantástico. Eu só vi no Kindle, acho que nem foi lançado ainda o mídia física, né, o capa de papel. Tem um do Jeffrey Nyquist, que é O Tolo e Seus Inimigos. Também um livro fundamental. Porque qual a grande questão? Nós temos, primeiro, o movimento da juristocracia. O que é isso? O século XIX era o século das grandes legislações. Quando a gente começou a conformar a vontade do povo por meio do comportamento considerado normal. O que é o comportamento considerado normal? É você agir de uma maneira na qual você saiba quais serão as consequências. Então, se, sei lá, você está vendendo um produto, qual a expectativa normal? Que você receba o preço pelo produto. Está comprando o produto, a expectativa normal é que você receba o produto que você comprou
pelo preço que foi oferecido. Então, essa normalidade do comportamento, ela foi codificada no século XIX. Então, era o século das grandes legislações. Isso em grandes movimentos que nós vemos na sociedade. O século XX já foi mais o século do executivo. Então, o século do qual a gente já tem as previsibilidades de comportamentos normais, a gente tem que executar aquelas vontades. Então, a gente tem a formação do estado do bem-estar social, a gente tem até a formação de nazismo, de fascismo, a gente tem as revoluções comunistas. Então, é o momento da atuação do Estado perante a sociedade. O século XXI ele está sendo marcado pelo poder judiciário. O que isso significa? A gente já determinou o comportamento normal, a gente já sabe como executar esse comportamento normal esperado. Agora, a grande questão é, quem é que diz o que é o comportamento normal? O que é o aceitável, o que é o proibido, o que é o permitido? Então, nós estamos num grande movimento chamado juristocracia. Então, a primeira coisa é entender esse movimento mundial de juristocracia, onde você abandona as decisões feitas pela população, que seria o legislativo, onde você abandona as decisões feitas pelo executivo, que também normalmente são eleitos, e agora, quem começa a mandar no mundo são os juízes. Então, veja, nós temos o primeiro movimento, que é juristocracia. No mundo atual, não é apenas no Brasil. Só que no resto do mundo, você tem judicial review, você tem que é a possibilidade de revisar qualquer coisa que tenha sido decidido nos tribunais inferiores, tem a possibilidade de comatação normativa, o que isso quer dizer? Se uma lei não foi feita, o Poder Judiciário suplanta essa ausência de lei. Por exemplo, a equivalência do casamento à união estável foi feito por meio do Poder Judiciário. Então, hoje é proibido qualquer diferença entre casamento e união estável. Aí você fala, não pode, o casamento é apenas entre homem e mulher, etc. Se você for discutir isso, você tem que voltar para a década de 70. Por que você tem que voltar para a década de 70? Porque na década de 70 que a gente estava discutindo o divórcio. Lá que havia alguma discussão de o casamento é um instituto católico, ou um instituto cristão. Entende? O Instituto Casamento já foi absorvido pelo direito há muito tempo. Isso foi absorvido pelo direito, foi absorvido pelo Estado. Se antes a gente achava vantagem colocar o casamento como uma proteção jurídica perante o Estado, hoje a gente já percebe que isso não é vantajoso. Ou seja, nem tudo a gente pode prever o que está acontecendo ou como vai acontecer. Tudo isso é para explicar o quê? Qual é o contexto que nós estamos. Então, nós estamos num contexto de que a determinação do comportamento considerado normal é feita pelo Poder Judiciário. Como diz o Darta, o fabuloso Darta, meu irmão Zaço, trocando em miúdos. A questão é, e sempre vai ser, poder. Este é o assunto. Então, não é questão de ser amador ou ser profissional. É questão de ter poder ou não ter poder. Então, lembra quando a gente teve o nosso primeiro encontro, eu falei, como que a gente entende o poder? A gente entende o poder a partir das 4 dimensões. Lembram? A partir da altura, largura, profundidade. E qual é a 4ª dimensão? O tempo. A partir das 4 dimensões, das 3 dimensões físicas e da dimensão temporal, a gente entende o que significa o poder. Poder é poder sobre o corpo humano, poder é poder sobre os bens da terra, os bens da sociedade, e poder é poder sobre a mente humana. Nós temos poder sobre o corpo humano, nós temos poder sobre o bolso humano, nós temos poder sobre a mente humana. São essas 3 formas de poder. Ou seja, nós temos a modalidade ativa do poder, que é o poder, a modalidade ativa do poder do império, que são as Forças Armadas. Isso foi muito atuante no século XX. 2 guerras mundiais, nazismo, fascismo, comunismo. Foi muito atuante esta forma de poder e concentração de poder perante o corpo da pessoa. E nós temos hoje atuando a modalidade passiva do poder do império, que é a justiça, que é a capacidade de você determinar o comportamento de cada um dos indivíduos, de cada uma das pessoas. E quando você tem uma sentença, o que é uma sentença? O que é o direito? Todo mundo fala, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Direito é uma coisa, direito é determinação, imposição de poderes a outros, a terceiros. Isso é direito. Por exemplo, você tem direito, sei lá, o fone de ouvido que você está usando aí agora, Paulo. O que significa? Significa que você tem o poder de impedir que qualquer um tire o fone de ouvido de você.
Essa definição de Simone Weil numa aproximação fenomenológica do direito. Hoje nós temos o quê? Todo mundo luta pelo direito a tudo. Todo mundo tem direito a tudo. Se todo mundo tem direito a tudo, o que acontece do outro lado do balcão? Todo mundo tem o dever a tudo. Então nós somos uma sociedade onde as pessoas acham que estão lutando pelos direitos, mas na verdade elas estão lutando por imposição de deveres. E todo mundo quer ter direito a tudo significa a formação de um Estado totalitário, onde todo mundo vai ter o dever a tudo. Quantas pessoas têm consciência disso? Isso que a gente está falando sobre o poder do império. Se a gente falar poder de dieta, o poder mais clássico. Concentração seriam os capitalistas, os empreendedores, né, cada vez mais acumulam riqueza material, e o poder, a modalidade passiva, seria a dispersão desse poder do capital, que seriam os trabalhadores, os assalariados. As pessoas que trabalham para quem acumula capital, para quem acumula dinheiro e recebem o trocadinho no final do mês. Isso quando a pessoa não trabalha para o Estado, que não produz, né? O Estado não produz riqueza. Então, veja, nós temos a modalidade ativa, Forças Armadas e Justiça, no poder do império. No poder de dieta, nós temos os produtores, os acumuladores de capital, os capitalistas, e aqueles que recebem um pedacinho desses, os assalariados. E daí nós temos o terceiro tipo de poder, que hoje é o poder mais importante de todos. É que a criação de direito gera também deveres? Não. Só existe direito porque você forma um dever. Ou seja, direito, no fundo, é apenas a sombra da formação de um dever. É mais radical ainda. Foi justamente isso que eu trabalhei no meu mestrado. Direito é só um nome pomposo para dizer imposição de deveres a outros. A gente só costuma olhar aquela parte, como a gente fala liberdade, adoro liberdade. Mas é possível existir liberdade sem responsabilidade? É absolutamente impossível. Liberdade sem responsabilidade é arbitrariedade. É você fazer o que você quiser e não responder pelas consequências do que fez. Só que a gente só lembra da palavra liberdade, não lembra da palavra responsabilidade. E isso volta à grande questão. Nós temos o poder de império, o poder de dieta, mas o grande poder hoje, a grande discussão é o poder de igreja. O poder de igreja, o poder acumulativo do poder de igreja é a formação de cultura, a formação de valores, de significados, de símbolos, de referências. E a modalidade passiva, que é a tradição, é aquela cultura que foi efetivamente passada de geração em geração e que foi efetivamente acumulada pelas pessoas. Hoje o nosso grande problema é esse. Quantas pessoas têm consciência que lutar pelos direitos significa, na verdade, lutar por deveres? Eu tive uma discussão, me lembro, um tempo quando eu ainda lecionava na faculdade em Direito, o pessoal, direito de primeira geração, é um direito que o Estado se omite de segunda. Eu falei, moçada, vocês estão malucos, moçada. Vocês sabem a origem de primeira, segunda, terceira geração dos direitos fundamentais? Isso daí foi uma palestra, eu já vou lembrar o nome do cara, que ele não sabia o que falar, ele lembrou de liberdade, igualdade, fraternidade, e fez uma palestra sobre isso. Primeira, segunda e terceira geração de direito é uma boa técnica pedagógica, faz com que o aluno lembre quais são os tipos de direitos, etc., que eles não são exatamente iguais, mas, por exemplo, se não tem atuação do Estado na defesa da propriedade, que é direito de primeira geração, que seria a ausência de atuação do Estado, mas se invadirem a minha propriedade, eu vou chamar quem? O Batman? Ou vou chamar o Estado para fazer a reintegração de posse? Ou seja, não é apenas amadorismo, é muita ignorância, é ausência de conhecimento sobre a realidade. Lembra, o nosso grande tema hoje era o quê? Não basta levar o cavalo para o rio, para o riacho. Você não pode obrigá-lo a beber a água. Você tem que ter a vontade concreta e real de conhecer a realidade. E qual é a realidade que nós temos? Que poder a direita tem no Brasil? Que poder a direita tem no mundo? Outra, o que é a direita? Eu vi há poucos dias atrás, ontem ou hoje, não lembro, uma postagem do cara, agora vocês estão felizes que a direita tomou conta do Afeganistão. Vamos ver como que está o argumento desse jumento. Não, a direita tomou o poder porque eles são reacionários. Eu falei, isso não é direita. Tomou o poder porque eles defendem a família tradicional. Eu falei, tá, defendem a família tradicional como? Eles defendem lá o Talibã. As notícias que rolam é que eles vão lá, mulheres já fez 15 anos de idade e já estão preparados para formar a nova geração de soldados do Talibã. E a vontade da mulher em querer ter filhos ou não tem a menor relevância. A questão judiciária, o pensamento positivista, ele é simplesmente a conformação
da vontade popular por meio da legislação. Ou seja, é uma demonstração de que, se está legislado, aquilo significa ser um direito. O positivismo ele tem a noção do quê? Que a existência de algo depende da sua comprovação. Por exemplo, o direito natural era muito discutido, porque onde está o direito natural? O direito natural ele é conceptual, ele existe enquanto uma ideia, ele existe enquanto uma noção de causa final. Então você tem que entender Aristóteles, tem que entender Tomás de Aquino, até Santo Agostinho, para entender direito natural. Para entender direito positivo, você precisa do quê? Você precisa ler a lei. E na lei você vai interpretar e reconhecer a norma. Então, o principal problema, eu sempre volto, o Olavo já tinha matado todas essas questões. O principal problema é a burrice. O principal problema não é nem... É a falta de poder, mas é principalmente a burrice. Que, por exemplo, o que significa ser de direita? Outra. Quem é o Brasil hoje na ordem mundial? Dentro do globalismo, qual é a função do Brasil? A função do Brasil é alimentar as pessoas. Agricultura. 20% da população mundial está sendo alimentada pela gente. E mais gente será. Porque nós temos terras... É aquela piadinha. Não vai ter terremoto, não vai ter maremoto, mas você vai ver o povinho que eu vou colocar lá. É esse o destino do Brasil. Professor, vamos considerar que aquela proposta do Sérgio Reis dê certo. Vai aquela quantidade imensa de pessoas e acampe ali. Eu falava com o Paulo, tudo bem, eles não têm uma formação teórica, nem de organização, vamos considerar tudo isso, mas tem algo que me deixa assim com uma certa esperança, que eu vou chamar aqui de uma espontaneidade de um povo, de um grupo. Porque tem aquele problema que se vê em sociologia da turba, que é a massa, semelhante à torcida de futebol, começa a cantar e todo mundo inflama todo mundo e sai inflamando todo mundo. Você não acha que, do jeito que o drama do Brasil está politicamente, essa confusão toda, as pessoas não compreendem, acham que há uma injustiça, e se aglomerar essa quantidade de pessoas em Brasília, como eles falaram, você não acha que isso pode causar um impacto, não? Não falando quebrar tudo, mas amedrontar pelo menos algumas pessoas. Do fato, eu acho que nós estamos indo rápido demais ou fomos longe demais. Tá. Porque, Então, só um detalhe também antes. Eu vi um autor outro dia falar sobre a questão do... Não tem essa coisa aí da esquerda que faz uma revolução, assim, toma na universidade, toma ali, mas quando eles aceleraram muito rápido e jogaram na cara do brasileiro, casamento gay, e não sei o quê, e libera as drogas, jogaram muito na cara do brasileiro, assustou muita gente. Se eles continuassem na sombra, fazendo, conquistando as mentes, talvez nós seríamos como aquela que nós falamos aqui. A gente pega o caranguejo aqui, porque aqui tem muito mangue, né? A gente pega o caranguejo, coloca ele na água lá, tranquila, no fogo, quando ele percebe o caranguejo está morto. A questão da água esquentando as Essas questões assim. Então, vamos lá. Uma primeira questão. Você vai lá, coloca um monte de caminhoneiro em Brasília para tudo. Vai desabastecer o país. Vai assustar quem? Quem que não tem reservas para poder se sustentar? Quem é que vai sofrer pela falta de comida? Aquele cara que mora numa mansão de 2.000 metros quadrados, que tem que dentro da cozinha ele tem lá a dispensa com comida suficiente para um mês? Ou a pessoinha lá que, se não trabalhar hoje à tarde, não tem como jantar à noite? Quem é que vai assustar? Quem é que vai sofrer com desabastecimento? Então, primeiro ponto. O segundo ponto, que daí é a importância do reconhecimento do poder da cultura. Como que vai ser reconhecido este ato? O ato de desabastecimento vai ser reconhecido como uma insatisfação em relação a alguns setores do Estado, ou vai ser reconhecido como mais uma falha do governo Bolsonaro? Porque uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que se interpreta o que aconteceu. Outra coisa é o que dizem sobre o que interpretaram o que aconteceu. Então, entenda a distância entre o fato e que você acredita ser aquele fato, do que aquilo é percebido para o resto da população. Hoje, tem gente que efetivamente acredita que o Bolsonaro seja genocida. Sim. Efetivamente acredita. Ou seja, é aquilo. Por isso que eu falei, volto lá, toxoplasmose.
As pessoas perderam a noção do negócio chamado realidade. O mundo real não importa mais. O que importa é satisfazer as minhas próprias ideias, meus próprios interesses. Então, eu sei que eu estou do lado certo. Por exemplo, eu sou contra casamento gay. Legal, você é contra casamento gay. Eu também. Eu não sou contra o casamento gay. Casamento gay não existe. Não existe. Eu não sou contra. Agora, pense no seguinte. Você é um homo, tá com outro rapaz há 20 anos, tá os dois velhinhos, estão vivendo em pecado de acordo com a doutrina católica? Então, se eles continuarem nessa, não se arrepender, pode ir ao inferno? Pode ser. A gente não cabe ninguém dizer se vai ou não. Em relação à minha cosmologia, em relação à minha religião, está completamente errado. Só que é o seguinte, o cara está lá 20, 30 anos com o outro. A família a família inteira odeia o cara porque o cara escolheu esse tipo de vida. Daí o outro companheiro dele está lá há 30 anos, o outro estava velhinha lá, ajudava, levava chazinho, blá, blá, blá. Daí morre o dono da casa, e daí a casa vai ficar de herança para todo o resto da família que jogou aquele parente no lixo porque aquele parente era homo. É justo? Então, como assim sou contra o casamento gay? Não é bem assim. As uniões estáveis devem ser reconhecidas. A intimidade pessoal. 1/3 dos anjos foram expulsos e foram para o inferno, porque Deus permitiu com que os anjos se revoltassem contra ele. E daí agora a gente quer dizer como que todo mundo tem que viver? Entende a quantidade de problema que nós temos? Então, a direita é contra o casamento gay. Peraí. O conservador é contra o casamento gay. Peraí. Não é bem assim que as coisas funcionam. Veja, não é uma instituição que vai promover o aumento da população. Mas quantas pessoas precisam ser adotadas? E outro, que nem eu acabei de falar, um fica 30 anos dedicado a cuidar do outro. No final da vida, ele não pode nem morar na casa que estava. Foi a partir daí que foi surgindo. Então, a gente tem que analisar os problemas dentro das suas efetividades. E esse é um grande princípio do conservadorismo. Assim, antes de eu ser de direita, eu sou conservador. E antes de eu ser conservador, eu sou católico. Então, essa é a minha linha de prioridade. Eu sou primeiro católico. Quem é protestante fica na paz e Westfália. A gente já resolveu esse problema no século XVII. Não brigo com um protestante. Eu sou católico, mas não brigo com protestante. Já teve a paz e Westfália. Eu sou conservador. E daí eu sou de direita. Então, a grande questão é: o que realmente nós queremos? Qual a organização de vontade que nós temos? Nós queremos então paralisar tudo e vamos estrangular de fome os poderes que estão nos oprimindo. O cara que está morando naquela casa de 2.000 metros quadrados, com a cozinha cheia de comida, não vai ficar com fome. Você vai ficar. Aquele pobre que mora ali no canto vai ficar. Então, peraí, que estratégia é essa? Outra, o Brasil perante a ordem internacional. Nós somos um grande celeiro. Nós somos um celeiro de comida, nós somos um celeiro de minérios. 80% do nióbio, parece, mundial está aqui. Nós temos minério de ferro, oceano, água, aquífero Guarani. Então, quais são, estrategicamente, quem é o Brasil? Então, a discussão tem que passar por tudo isso e compreender quem nós somos. Outra, quais são os interesses que estão no Brasil? A gente fica muito pensando, nós temos que agir, como se o inimigo estivesse lá parado esperando. Lembrei daquela piada do jogador de futebol, não lembro o nome, porque não entendo de futebol, que deve ser piada, etc., que fala, não, nós vamos jogar assim, fazer isso, fazer aquilo, para daí ganhar o jogo. Daí o jogador vira para todo mundo e fala, tá, a gente combinou com o time adversário? Garrincha. O Garrincha? A gente combinou com o time adversário? É isso. Combinou com os russos? A gente acha que assim, os nossos inimigos estão parados. E outra, quem são os nossos inimigos? O que realmente eles querem? Entende? Então, as discussões, para chegar à ação, as discussões teóricas são preliminares. Por exemplo, eu sou absolutamente contra o aborto. Sou católico, absolutamente contra o aborto. Agora, se tiver risco de vida da mãe, ela é obrigada a morrer? Perante a própria Igreja Católica, isso é discutível. Porque se ela morrer, ela não pode ter mais filhos. E uma vida já consolidada não tem tanto valor quanto uma vida a ser consolidada.
Então, assim, não é questão de relativismo, mas é questão de compreender as vicissitudes de cada um dos casos. Então, pô, casamento gay não existe, mas a união estável gay é óbvio que deve existir. Se os dois caras ou as duas mulheres querem viver daquela maneira, quem é você para julgar? Então agora eu sou Deus, tudo que eu quero está certo, e quem discorda de mim está errado, e agora todo mundo que está errado tem que sofrer. Daí você vai formando essa política, que vai sendo uma política do que de exclusão. Então a grande questão é, assim, as minudências do problema são mais relevantes do que as formas de querer solucioná-los. Por que a gente vai erguer uma bandeira dessas? 30 anos, meu amor. E eu sei disso por quê? Porque eu trabalhei com isso. Eu advogo já há muitos anos, sou professor de direito há muitos anos, e eu vejo esses problemas reais acontecendo. Então você vai falar o que? Não pode, é feio, é pecado. Legal, é pecado. O problema do pecado é do pecador com Deus. Você pode até querer apressar o encontro, entendo isso perfeitamente, né? Você pode até falar, não, então ele que se encontre o mais rápido possível e resolva isso. Mas não cabe a nós julgar isso. Não cabe a nós determinar a vida alheia. Então, qual é o nosso limite de atuação? Então, por exemplo, com esse livro aqui, eu falo assim, acabou o direito. Acabou. Só que daí você vai olhar para o Brasil, quando que o Brasil foi ótimo? Na época do Império, que quase todos os jesuítas foram expulsos do país. Não, no final estava bom lá, que a princesa Isabel, etc. Legal, que a própria princesa Isabel que disse que perderia a coroa para libertar os escravos. Depois da gente já ter tido a lei do sexagenário, depois da gente ter tido a lei do ventre livre, ela queria que ela fosse a salvadora e arriscaria a coroa. Ganhou. Arriscou a coroa, perdeu a coroa, e daí a gente tem o quê? A gente tem a República Velha, que é o quê? Oligarquia pura. Depois da oligarquia pura, a gente teve o quê? Vargas. A gente teve a Revolução, Estado Novo. Depois do Estado Novo, a gente teve o quê? A institucionalização da corrupção. Não é mais a oligarquia mandando ali, é a oligarquia entendendo que dá para ganhar bastante dinheiro sendo só o governo central. Tanto que a gente teve o Jânio Quadros com o lema do varre, varre, vassourinha, para varrer os corruptos de Brasília. Daí ele estava lá, num pelecão totaço, não querem mais eu vou embora. Daí veio o Jango. Daí o Jango estava meio tacando terror numa época de Guerra Fria. E daí foi lá, teve o quê? Um tiro. E daí a gente teve a Revolução de 64, que começou muito calma. 64, 65, só que, pô, era 6 meses para devolver o poder. Devolveram? Não. Daí do AI-1, teve o AI-2, AI-3, AI... e até aí a gente não pode falar tecnicamente que havia ditadura. Ditadura é 13 de dezembro de 68. Então eu sou contra a Revolução de 64. Mas qual período que você é contra? Eu sou contra a partir do AI-5. Aliás, até do AI-2. Deveria ter ido lá, destituir novas eleições, e não teve novas eleições. Quem que estava bom para ganhar? Nosso direitista, qual é o nome dele? Um grande orador, inclusive. Estava com o nome na cabeça para falar, acabou. Lacerda. Carlos Lacerda. O Lacerda estava muito bom para poder ganhar a presidência. Não tivemos eleições. Então vamos defender tudo o que fez lá o movimento militar de 64? Daí com aquela teoria, a teoria mais beócia do mundo, teoria da panela de pressão. Eu tenho por mim que aquilo é teoria de infiltrado. Não, a gente só vai lutar contra as guerrilhas e vamos liberar, eles tomam as universidades, eles tomam os colégios, eles tomam o sindicato de jornalistas, tomaram conta de tudo. Entrar até na igreja. Teologia da libertação, que inclusive, eu até não lembro se é nessa daqui, As Mentiras que Acreditamos, ou se era no... não, era no Desinformática do... Eu já lembro o nome do autor. Desinformação, eu já procuro o nome, já coloco. Mostrando que a teologia da libertação literalmente tinha sido criada pela KGB. Uhum. E daí você vai olhar a KGB foi criada quando? A KGB só começou a existir na época do Lenin. Meu, polícia secreta na Rússia existia desde a época do czar. Desde a época do czar existia uma polícia específica para proteger os interesses do grande governante. Ela só se adaptou para atender os interesses
Daí, então, da Revolução Comunista com a KGB. Então, era muito interior. Já tem o livro As Mentiras em que Acreditamos, isso é bom. Que quando eu comprei, ele ainda não tinha sido lançado. Vale cada centavo. Até onde eu li, vale cada centavo. Então, daí você vai lendo. Um outro que eu estava lendo há pouco, de novo, o Sun Tzu, A Arte da Guerra. A guerra é o quê? 2.000 anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo? Não sei. Então, o quanto nós temos de cultura da China em relação à atividade estratégica, à guerra estratégica. O que o Brasil tem de guerra estratégica? A gente bateu nos paraguaios, tanto que a gente bateu nos paraguaios, depois voltou, queria bênçãos e tal, e o Dom Pedro só queria saber da marinha, tinha meio ciúminho, e perdemos o império. E virou o quê? Virou uma comunidade de ladrões. Que da comunidade de ladrões das grandes oligarquias, a gente teve um Estado Novo, do Estado Novo, roubalheira, da roubalheira a gente teve a Revolução, da Revolução a gente teve o quê? A tomada total da esquerda no Brasil. Então, quando que no Brasil teve uma grande a Passárgada? Vamos embora para Passárgada, né? Ah, eu tenho mulher que eu quero, eu sou amigo do rei. Quando que teve Passárgada no Brasil? Quando que a gente teve um momento ótimo no Brasil? A mulher estava discutindo uma questão que era de ensino jurídico no Brasil. O pessoal, não, o ensino jurídico hoje no Brasil está terrível. O que ensino hoje é terrível. Eu falo, tá, quando que foi ótimo? Me diga um segundo que a gente teve um ensino jurídico ótimo no país. Porque eu tenho registros que nunca teve. Nunca teve um ensino ótimo de direito no país. Aliás, nunca teve um ensino ótimo de muitas coisas no nosso país. Entende? Se vocês olharem bem, eu até fazer algumas vezes eu parei, porque é muito algolagnia passiva. Já ouviram falar algolagnia passiva? É o masoquismo. Eu estava assistindo aquelas aulas, Canal 7, alguma coisa, aulas da escola pública, de primeiro e segundo grau. Nossa, eu vendo os professores dando aquelas aulas, eu falo, o aluno que presta atenção nisso vai ficar burro. Ele vai desaprender as coisas. Então, o nível da educação que nós damos para as nossas crianças. E daí a gente vai falar, é apenas no Brasil. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos. Não acho que tenha muito gênio lá, não. Não tem. Então, onde que tem, sabe, esse grande paraíso que antes era lindo, que antes era perfeito? Não existe isso. Então, nós temos um problema real. Primeiro, quem é o Brasil perante a ordem mundial? Segundo, quem é o Brasil perante ele mesmo? Que organização nós temos? Essas organizações, que poder tem? Um cara vai lá, começa a fazer YouTube, começa a fazer vídeo, começa a ganhar dinheiro, já chega outra pessoa que se diz direito, olha lá, o mercenário ganhando dinheiro com o YouTube. Meu, o Brasil é o país que odeia o sucesso alheio. Eu nunca vi tanto. A pessoa começou a ganhar, começou a ser... Ah, não, mas ele tem esse defeito, mas ele tem isso. O Brasil odeia... aquele lado do cesto dos caranguejos, né? Um caranguejo está saindo, o outro vai lá e puxa a perna. Então, sabe, a gente tem que compreender assim, todo esse caldo cultural para entender o seguinte, tá? Agora, o que nós temos? Nós temos um estado de exceção gerado pelo Poder Judiciário. É um estado de exceção, tem provas. Tinha até um outro livro que eu não encontrei, que é sobre o Ministério Público. Eu também já vou lembrar o nome do autor, muito bom, que é da mesma editora, a EDA. Educação, Direito e Arte, alguma coisa assim. A gente tem que primeiro começar a compreender, sabe, qual é o tamanho do nosso problema. E o tamanho do nosso problema é o seguinte: nós somos um país desorganizado, com as pessoas tendo interesse imediato. Como assim as coisas não se resolveram? O Brasil parece, sabe aquele soldado de 18 anos de idade que vai para a guerra? Agora eu estou indo para a guerra, até quarta-feira eu volto. Só porque você tomou consciência dos problemas que estão acontecendo no país, não quer dizer que esses problemas vão ser solucionados na tua vida. Então, que imediatismo é esse de você achar, não, agora eu entendi o problema. Entender o problema não é nem nada perto da solução do problema. Então, qual é a solução do problema? Uma das soluções é isso daqui. É nós conversarmos e começar a entender o tamanho da encrenca. A encrenca é gigantesca. Quais são os interesses da China no Brasil?
Nós temos o Foro de São Paulo, o Cor de Puebla, sei lá que nome que eles colocaram agora, que é a ativação local. Mas quais são os interesses reais dela aqui? O quanto ela age aqui? E aquelas maletas que encontraram que fazem investigação? A questão da desinformação, que tipo de informação que a gente está recebendo que seja realmente verdadeira? Tá, eu não confio nos grandes jornais, mas você lê o que além disso? Você lê Senso em Comum? Lê a professora, a juíza Ludmilla? O Taiguara? Revista Oeste? Que tipo de informações você tem, então? Não leio isso, eu leio o WhatsApp. Como hoje eu vejo, não sei o quê, tal pessoa morreu e tomou a vacina. Moçada, vocês estão achando que vacina é o quê? Anticriptonita para o Superman? Nenhuma vacina é 100%. Mas o Butantan falou que era 100%. Tá, então você vai acreditar no Butantan, vai acreditar no Dória. É esse o teu nível de informação que você tem? O cara tá com 85 anos. Se batesse um vento leste, ele poderia morrer. Não, a culpa é da vacina. Sabe? Então daí fica muita teoria de chapéu de alumínio que é feita pela esquerda. Para quê? Para que as informações reais fiquem perdidas dentro dos ruídos. Como teve discussão de terra plana. Moçada, século XXI e terra plana não dá, moçada. Não, se você acha que a terra é plana, então você pega um barquinho e dá uma volta na Antártica. Pronto. A quantidade de dinheiro que vocês juntaram para discutir sobre a Terra ser plana ou não, é só pegar o barquinho e dar a volta na Antártica. É caro? Então faz um robô, barquinho e dá a volta. Você vai ver que aquela volta não vai dar toda aquela circunferência que é o modelo da Terra plana. Pare com a discussão. Como que aqui eu vejo uma estrela, quando eu estava lá no norte eu via outro tipo de estrela? Daí numa Terra plana, o Sol está aqui, mas esse Sol ele só pega essa região, não pega a região do lado. O Sol está aqui, daí só pega essa região, não pega aqui. Moçada. Quanto tempo que eu tenho que aguentar isso? Isso é feito por querer. Porque essa é a atividade real de desinformação. É você transformar as pessoas para ficar discutindo as coisas, discutir o que aconteceu no momento, o negócio lá do Afeganistão. Eu não tenho a menor ideia, e ninguém até agora me apresentou, nenhum comentarista, nem nacional, nem internacional, mostrou por que os Estados Unidos simplesmente abandonou. Aparentemente o Biden falou, não, já não quer ficar gastando lá, as pessoas morreram. Só que, abandonou, deixaram zilhões de armas. Deixaram helicópteros, última geração. 40 mil americanos estão lá. Veja, o que é isso? No livro, eu acho que é nesse, que esse problema se vai misturando, né? Mas acho que é nesse, as mentiras que acreditamos, uma grande técnica que teve dos comunistas era assim, eles entravam, né, eles se infiltravam em atividades do Talibã, em grupos, porque o Talibã você tem que pensar bem, não é assim o Talibã, né? São vários grupos que têm uma certa identificação difusa chamada Talibã. Vai dizer que aquilo é muito ordenado? É um bando de tribo. Então eles entravam em uma tribo, na outra, e também infiltravam na polícia. E daí na polícia, eles corriam atrás de quem não é, dos talibãs que não eram infiltrados pelo comunismo. E os talibãs infiltrados, eles atacavam polícias que não eram infiltradas do comunismo. Ou seja, uma atividade dialética. Infiltrava de um lado, infiltrava do outro, fazia um lado atacar o outro que não era deles e vice-versa. E a gente quer ter aquela visão quadradinha, certinha, não. O Talibã é apoiado pelo comunista. Alguns são, outros não. Entende? Então, a complexidade do real determina para nós o melhor reconhecimento. Tá? Mas o que a gente pode fazer agora? A questão do imaginário é deficiente, aquilo. Você não consegue imaginar, você não consegue pensar na possibilidade da existência de algo. Mas o que a gente tem de solução agora? Primeira solução é a gente reconhecer onde está o problema. Contra quem nós, institucionalmente, devemos lutar. Professor, só uma intervenção. Oi? Só uma intervenção, para não ficar delongo. Eu ainda estou desde lá do início, pensando no que você colocou na sua fala, muito boa, e pegando aí a linha do Paulo. Aí vamos pensar de antes. Se a gente pegar do governo Collor, do governo Sarney, até antes de Bolsonaro, o judiciário sempre estava ali pelas beiradas, como diz aqui no Nordeste, estava sempre coadjuvante, sempre observando. E o embate era sempre o executivo com o legislativo. Tudo bem, até aí está correto.
não é? Você tem aí um confronto de poderes, como você mesmo falou, e que era resolvido nessa balança, né? Entre esses dois, o legislativo e o executivo. E aí, com o decorrer do tempo, o judiciário ele foi tomando, ele foi crescendo de uma forma que, a partir já desse governo do Bolsonaro, ele está muito atuante nesse sentido, tomando uma rédea que não é dele, propriamente. O nome, só para incluir o nome disso, é juristocracia. Certo, é porque o meu linguajar vai ser bem popular, aqui do Nordeste a gente puxa muito. Mas você está entendendo, o importante é entender onde eu quero chegar, porque você disse, e onde está o nosso problema? O problema, a meu ver, está tão grande que se a esquerda hoje estivesse no poder, com o judiciário que está aí, ela iria achar que estaria andando no mar de rosa, está enganado. Porque o problema está ficando estrutural de uma forma que o judiciário está ditando o poder de uma forma que está descontrolando isso. Porque quem tem que ter esse embate com o executivo, digamos que com a direita, é a esquerda. No caso, a Câmara, que tem, onde vai ter esquerda no poder, vai ter direita, onde tem direita, vai ter esquerda, isso é natural. O que não pode é o judiciário estar tomando um posicionamento político. Ele está ali para julgar as leis, não para politizar. E é nítido. Agora, por que o judiciário está fazendo isso? É porque há um grande, sim, interesse de poderes e ele está se sentindo ameaçado porque o governo Bolsonaro enfrenta essas conveniências que existe de poder que o judiciário sempre teve e os governos deixavam a mercê, né? Aquelas benfeitorias que o judiciário tem. Por exemplo, o ministro ganha horrores de dinheiro, o ministro gasta horrores, né, de dinheiro com comida, com um monte de coisa desnecessário. Então, essas regalias que o judiciário tem de poder e de bem material, como você falou no bolso, entendi muito bem a sua fala brilhante no início, e eu me fiz refletir isso. E o Paulo, lá no início, coloca a questão do STF, mas essa questão do STF, ela está uma raiz, ela está estruturada. Eu vejo o Olavo, ele fala, as pessoas não entendem o que ele quer dizer, mas eu entendo muito quando ele coloca essa questão da estrutura, porque essa liberdade de expressão, quem está acabando com ela é o judiciário. Não é? O governo Bolsonaro, ele abre isso, ele dá mais essa possibilidade, que a esquerda fica dizendo que há uma perseguição na fala, o direito à liberdade. Não, os conservadores, eles primam pela liberdade, principalmente o direito de expressão. Todos têm esse direito de ir, de falar, de dizer o que pensam. Agora, você ofuscar, como a gente tem o Roberto Jefferson preso e o outro deputado preso porque ataca o judiciário, não existe isso. Quer dizer, onde é que está o direito, a liberdade de expressão dessa pessoa? Porque ninguém vai ameaçar nada, aquilo pega qualquer coisa e já leva como se fosse ameaça. Ah, está ameaçando o ministro, vai. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, no linguajar político, um político com o outro, já é normal, um embate. Não é uma ameaça, é uma discussão, é um embate. Mas tudo que está sendo feito nesse governo do Bolsonaro estão levando ao pé da letra. Agora, por que isso? Porque o problema aí não está sendo contra o Bolsonaro. Está sendo contra uma estrutura que o Bolsonaro não acompanha. Acompanha no sentido, né? Tenta acompanhar também, porque a gente observa também. Eu tenho que ver até que momento o Bolsonaro está acompanhando essa questão da direita, do conservadorismo, que tem a questão do centrão, que ela é séria, mas isso é uma questão política também. O político ele precisa desse jogo de cintura até mesmo para essa questão da necessidade de manter-se no poder. Isso é nítido, é óbvio. Até que ele não traia com a direita, não traia a direita. Tá, então assim, desculpe, vamos parar um pouquinho, porque a gente fica com essa linguagem, que é uma linguagem metafórica. Então, não traia a direita. Em que universo isso significa alguma coisa? Calma, tem mais. A questão da juristocracia. A questão da juristocracia não é nacional, não é brasileira. A questão da juristocracia começou nos Estados Unidos. Ela tem na Nova Zelândia. Ela tem no Canadá.
ela tem em Israel. A questão da aristocracia é uma consequência do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo veio do linguistic turn. O linguistic turn é uma consequência do pós-estruturalismo, que é uma consequência do quê? Da escola de Frankfurt. Então, quando a gente fala a juristocracia no Brasil, que é o termo para você definir o que está falando, você tem que entender uma série de outros problemas anteriores. E daí você fala assim, não, a questão é a intervenção. Lindo. Primeiro, com aqueles tanques cheios de fumaça, aquilo é bacana. Segundo, você já viu a composição do Superior Tribunal Militar, que julgaria as questões atinentes à Revolução, como você falou, essa tomada de poder? Você viu quem são os caras? Tirando o menos moderno, todos os mais modernos, menos dois mais modernos, que são os mais novos, né? Nós temos um mais, que é das antigas. A partir da segunda pessoa mais antiga, você lê os textos dela, ela parece que é do PSOL. E ela é ministra do Tribunal Superior Militar. Então, não, a questão é intervenção. Moçada, vocês sabem quem é que está mandando lá dentro mesmo? A gente tem o Bolsonaro nomeou, se não me falham, 2, talvez 3 ministros. Mas a gente tem 13 ministros que 9, a menos radical é filial do PSOL. Você lê o texto dela? Não, porque em 64... Não, para você ter uma ideia, num dos textos que eu li dela, ela dizendo, não, porque em 64... Os Estados Unidos nem participou do que aconteceu aqui. Então, como assim a questão da intervenção e pronto, a intervenção é chave? Não é. A questão não é chave porque a tomada de poder é aquilo, voltando. Porque, assim, a gente discutindo aqui, a gente tem que passar mais tempo escutando o Olavo. O Olavo já traduziu tudo isso há muito mais tempo. A gente acha que pegando a cereja do bolo, a gente tem o bolo inteiro. A presidência é a cereja do bolo, não é o bolo. Entende? Então, intervenção... Dá vontade de eu mandar prender os caras que pedem intervenção. Só por falta de conhecimento básico. Você não sabe nem a composição do Tribunal Superior Militar. Sabe o que os caras vão decidir? Mesmo que você tenha uma conformação e outra, para quem que a gente tem que ir atrás? Quem que a população tem que concentrar forças e não concentra? O Senado. O Senado é o órgão institucional para você poder impugnar, impeachment ministro do Tribunal do STF. Mas o Bolsonaro falou já que o alvo dele na próxima eleição é o Senado. Mas não pode ser o alvo dele, tem que ser o alvo de toda a população. Não, a questão dele, não estou querendo coisa. A nossa atividade cultural, porque a atividade que a gente faz agora é justamente essa atividade de transmitir ideias, transmitir valores, transmitir significados. Um foco que tem que ter é o seguinte, moçada, cadê a pressão nos senadores? E falar, como assim vocês ainda não colocaram em pauta? Como assim não estão votando? Ah, não, o presidente lá do Senado não colocou. E cadê a maioria do Senado brigando a isso? Cadê cada um fazendo pressão no Senado? E daí a gente fica com discussões paralelas. Que veja, a prisão lá do Daniel, o Celso Daniel é outro, né? Aquele que... Daniel Silveira. Que o Celso Daniel é aquele que até o médico legista morreu, né? Até o médico legista, imagina. Olha com quem a gente está lidando. Até o legista morreu. O delegado morreu, o testemunho, até o legista morreu. Então, olha contra quem a gente está lidando. Você acha que é uma questão de gritar na rua? Morreu o candidato a presidente, morreu o ministro do STF. Em um avião zerinho de um cara que já tinha... Os dois, exato. Viajado... Bolsonaro tomou uma facada. Então, com quem a gente está lidando? Ô, Maurício, mas aquela minha questão vamos imaginar se eles juntassem as pessoas lá. Eu não sou a favor, não, sou contra. Estou querendo só falar isso para você. Tá. Você não acha que pode dar ruim, não, como diz aqui, os meninos falam aqui na região? Você acha que a pessoa pode descontrolar, não? Há um descontrole. É tipo a torcida organizada que sai quebrando tudo. Você não acha que isso pode acontecer, não? Por causa da insatisfação que está acontecendo? E esse monte de desinformação? Tá, mas eu não entendi qual é o teu ponto. Se fizeram o quê? Lembra aquele ponto que eu falei lá atrás sobre a questão do Sérgio Reis, que leva os caminhoneiros para lá e acampar? Cara, é linda a ideia. Vamos lá, vamos matar o povo inteiro de fome para a gente mostrar que a gente não está gostando do... Não só, não falando farás. O momento lá em volta do onde eles vão ficar, alguém, de repente, alguém dá um grito, vamos sair quebrando tudo. Você acha que tem essa possibilidade? Eu tô com medo disso. Veja,
Brasília foi feito para isso não acontecer, né? É. Brasília, ela estruturalmente, ela foi arquitetonicamente construída para a formação do governo totalitário. Uhum. Quando a pessoa, a primeira turba, começar a colocar os pezinhos para entrar ali no Senado, quantas saídas você acha que tem para os senadores para eles fugirem, escaparem, entrarem no túnel e irem até... O pessoal da STF, quando eles entram no STF, você acha que eles param ali na porta, ficam ali parados, dá oi para todo mundo? Tem túnel para os caras entrarem. Então, Uhum. sabe, a quantidade de coisas reais que existem, e a gente fica nesses devaneios. Professor, Marquinhos, só eu tô com boa noite, eu tô com a internet meio ruim aqui, mas só eu peguei o início que o professor falou e essa questão do Marquinhos. E o mais interessante é que o professor falou sobre se eles vão utilizar, né, por exemplo, essa falta de alimento contra o governo Bolsonaro. Me fez lembrar do problema que nós tivemos aqui em 2017, em que inicialmente a população estava do lado da polícia militar, né? Com o passar do tempo, como o Estado ele tem na mão a mídia, começou um show de porrada em cima da PM, e essa turba que inicial que estava a favor, né? Depois foi ela que começou a virar contra, e o Estado bombardeando através dos jornais, mídia, internet, e a população se voltou contra a polícia militar, a coisa ficou braba. Então, contra o Estado não é brincadeira, não. É bem isso. Daí fica, sabe, Entrou, é o entrou famoso... o PGR, professor. Entrou Oi? o PGR rasgando, entrou o PGR rasgando, o PGR veio aqui, né, já chamou a competência para a Justiça Federal, as forças militares, né, entraram. É uma série de coisas bem complicadas. É aquilo, a gente quer soluções imediatas, a gente está com um presidente que, veja, quantas pessoas foram eleitas pelo voto direto no Congresso? No Senado 27. é majoritário. O Senado é É. majoritário, então, caso Na seja... Câmara, 27, professor. Pois é, de Na 500... Câmara, 27 só direto. 27 só, 27 deputados federais. Pois é 5,36%, né, algo assim. O resto foi tudo pela legenda. Então, a gente já tem na base esse problema. Além disso, é sempre bom, fundamental, olhar os tipos de poder que existem. Lembrar o poder do império, poder de dieta e poder da igreja, poder da força física, concentração dela nas forças armadas, dispersão dela na justiça, o poder da força econômica, concentração nos grandes capitalistas, dispersão nos assalariados, o poder intelectual, concentração na formação da cultura, dispersão na formação da tradição. Onde nós temos poder nisso? A gente não tem poder de forças armadas. Quem tem a garantia que todas as forças armadas estão ali e não está tomado? Eu sei pelo STM que não dá para você se fiar lá, não. Na justiça. A justiça é a juristocracia, que é um movimento mundial, causado pelo pós-estruturalismo, que foi ampliado pela Escola de Frankfurt, que foi gerado pelo neoconstitucionalismo, que trouxe a questão do direito achado na rua, que trouxe a questão do direito alternativo, que trouxe a questão do uso alternativo do direito, que trouxe a questão do direito alternativo, para daí chegarmos onde estamos hoje. Então, nós temos toda uma estrada do que aconteceu, várias pessoas, gerações doutrinadas em relação a uma ideia do significado de direito. Daí, no poder de dieta, no poder econômico, quantas grandes empresas estão apoiando? Nós temos lá o Zé, o careca lá da Van, o que ele está ajudando? Ele fundou Luciano, ele fundou uma nova faculdade, ele investiu, pelo menos, assim, porque para ele é troco de bar, né? É troco de cachaça. Ele investiu em formar e comprar, fazer uma universidade em EAD, a gente formar novos professores de história, novos professores de geografia, novos professores de matemática. Tem algum investimento desses caras? Não. E quem começa a ganhar uns trocadinhos no YouTube já começa a ser xingado pelo resto. Então, veja, poder do império, não. Poder de dieta, não. Poder da igreja, que é o poder intelectual. A formação de cultura, a formação de valores, a formação de significados, a formação de símbolos. Veja, a gente ainda está, sabe, a gente está discutindo
questões que são básicas demais. E nós já queremos... Como assim ainda não deu certo? Só porque os caras tomaram conta da nossa cultura desde, no mínimo, assim, falando baixo, década de 70. Então temos assim, vamos chutar que seja década de 80, 90, 2000, 2010, 2020. 50 anos tomando conta de tudo. A maioria do povo acordou quando? Acordou lá com aquelas briguinhas de Dilma, né, por 20 centavos em 2015. Como assim? Eu já estou há 6 anos pensando nisso e as coisas ainda não mudaram. Sabe? Você está falando com uma criança. Com uma criança que está dizendo, cadê meu doce? Eu sei que tem doce, doce é gostoso, eu quero meu doce, cadê meu doce? É isso que está acontecendo. Eu me lembro, eu conheci o Olavo em 1996, quando eu li o Imbecil Coletivo. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu entendi o que está acontecendo. E desde aquele momento eu acompanhava. Eu me lembro que quando ele tinha o olarodecarvalho.org, literalmente, todo dia eu chegava da faculdade e abria para ver se tinha a texto novo. Literalmente, daí lendo os antigos. De repente, e a gente sempre foi os misfits, né? A gente sempre foi os isolados. A gente virou mainstream quando? Quando teve lá o Não É por 20 centavos, que é até aquele livro do cara que comanda o Senso em Comum, livro muito bom, inclusive. Morgenstern. Do Morgenstern. Está em algum lugar aqui. Outro livro fundamental, aquele A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Uhum. Não tem como você conversar com uma pessoa sobre o que está acontecendo no mundo hoje se ele não lê esse livro. Ou se ele não tem as informações que estão nesse livro. A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Não tem, é básico, sabe? É o beabá. Eu estou tentando lembrar do nome do livro do Morgenstern, também não... Daqui a pouco, acho que dá para procurar aqui. Então, entende? Sabe, a gente tem muitos Morgenstern. E agora ele está com o Infowar, né? Está com o Infowar e ele tem essa noção muito grande que, por exemplo, o trabalho de informação, desinformação e guerra de narrativas. E até guerra de narrativa a gente não está vencendo. E não está vencendo por quê? Porque tem cara crença que está louco. Tem hora, porque que nem eu estou falando, só para você entender, na minha história, eu desde 95, acompanhando e vendo, e a gente sempre foi, sabe, os deslocados, os punk. Eu sempre gostei dessa visão marginal da vida. Daí, a partir lá Não É por 20 centavos, 2013, 2015, por aí, daí a gente começou a virar mainstream. Daí, quando foi virando mainstream, você vê as pessoas discutindo, falando, você fala, meu Deus do céu, o cara não sabe nada, mas quer dar pitaco de tudo. Daí é aquele meme que saiu, né? Desisti de ser especialista em vacinas, agora sou especialista em geopolítica do Afeganistão. O pessoal não sabe nada, não lê nada, vê a fofoca de um do outro, repete essa fofoca e acha que está pensando no problema real. Então nós temos problemas reais assim, cadê a concentração de esforços na pressão social perante o Senado? Devia ser todo dia. Senado, cadê você? Todo dia, todo mundo, cadê o Senado? Porque é o Senado que coloca em pauta e o Senado começa a jogar. Isso quer dizer que vai salvar? Não. Isso quer dizer que o governo vai começar, o Estado, né, vai começar a perceber que a gente está prestando atenção nos locais certos. Sabe, a questão da estratégia, que estratégia nós temos? E outra, que pressa é essa de conseguir resultado? Se a gente olhar bem, a gente está mainstream que seja 2015, são 6 anos. A gente está com um presidente da República há 3, nem 3 anos. E como assim não foi tudo solucionado? Ele deveria ter começado com o pé na porta, mas, moçada, o real é o que existe. Ficar aqui sonhando pelo plano ideal, eu não perco esse tempo. E o real é que nós temos o seguinte, certas coisas não foram feitas e nós estamos vivendo o quê? No Brasil não é mais juristocracia. No Brasil é ilegalidade pura e simples. Está aqui. Está tudo aqui explicado. Está desenhado. Para quem não entende de direito, está tudo aqui. Não precisa entender nada de direito. Aqui já tem uma noção melhor. Então, veja, a gente está agora formando esta compreensão e formando uma tradição, ou seja, a cultura, né, a produção de significados, a produção de conhecimentos, está começando a espalhar agora a ideia. E as pessoas estão começando agora, opa, qual é o tamanho do problema?
Juristocracia não é só no Brasil, mas até onde eu saiba é só no Brasil e, sei lá, em algum outro republiqueta, onde o cara é vítima, acusador e juiz. Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha isso, a não ser em tribunal revolucionário, tribunal de Che Guevara. Sem contar que não é no Brasil, é no mundo. Você vê lá o cara, terceiro setor, nhenhenhé, com camiseta do Che Guevara. Quem é que venceu a guerra cultural? Quem é que venceu a guerra de narrativas? Quando você vê um cara de rosinha apoiado no namorado com a camiseta de Che Guevara, meu, quer ser, seja o que você quiser e seja feliz. Que quanto mais feliz você for, menos incomoda os outros. Não é essa a discussão. A discussão é como que você coloca a camiseta do Che Guevara, que era literalmente homofóbico, que era literalmente um racista, que era chamado de Che porque as pessoas consideravam ele um porco. Um porco de sujo, um porco de fedido, um porco que odiava as pessoas negras. Porque ele se achava, né, o tipo argentino soberbo, se achava o rei das maravilhas. E ele é colocado como bandeira de arco-íris. Então, a nossa guerra cultural está onde? Está como? Estamos há 6 anos começando a lutar, e como assim ainda não ganhei? Né? Parece o aluno que acabou de saiu da formatura e cadê meus honorários? Como assim eu não recebi honorários ainda? Ou sei lá, a pessoa é professor, como assim meu aluno ainda não ganhou o Nobel? Aí teu aluno está na 5ª série, como ele não ganhou o Nobel ainda? Não sabe? Nós estamos conversando com adultos mesmo? Ou queremos tudo agora, já? Que cultura nós temos? E outra, cultura é a condição necessária, não é a condição suficiente. Então, por mais cultura que você tenha, isso não quer dizer que você vai conseguir modificações se você tiver poder. E poder não é você ter ideias. Ter ideias é uma modalidade de poder que é cultura. E essa modalidade só vai ser relevante se essa cultura for transmitida. E isso não vai gerar um poder imediato, que vai. A Humberto Fontova tem o verdadeiro, tem vários, tem filme, etc, explicando quem é o Che Guevara. E mesmo nós tendo cultura, que isso não é condição suficiente, talvez é condição necessária, mesmo assim, cadê a tradição? Cadê as pessoas entendendo? Cadê aquele sopesar as coisas? Peraí, não, a gente não quer casamento, porque não existe. Mas peraí, então quer dizer que você é contra o cara que ficou 30 anos morando com o outro e daí agora perde tudo. Você é um retrógrado. E vai ser mesmo. Você não compreende, sabe, como a gente diz, os princípios mais comezinhos da realidade. Que a realidade não é formada de teorias. Teorias são meios de você tentar entender e simplificar e explicar a realidade. Mas não é a realidade. Lá no Talibã, lá no Afeganistão. Eu realmente, até agora, e do que eu vi dos analistas, todo mundo meio... Mas por que largou? E largou assim. Tinha que largar, tinha que sair, estava há 20 anos. Mas por que largar assim? Para que deixar tanta arma lá? Tem alguma coisa esquisita acontecendo. E a China já tomou conta. Por quê? Eu me lembro, eu tinha até guardado uma foto em algum lugar. Era um navio chinês comparado a um navio do Pedro Álvares Cabral. O navio do Pedro Álvares Cabral parecia um salva-vidas, um bote salva-vidas, perto do navio comerciante chinês. Isso em 1500. A capacidade, assim, o poder do Ocidente nunca foi tão vasto e tão grande. Lembra, a gente teve o quê? A gente teve o Império Romano, que roubou as ideias dos gregos. O Império Romano cresceu até se fragmentar. Quando se fragmentou, teve lá o Império Sacro Romano, etc. Pequenos ali, até no século XVI, começar a ter lá, teve antes, né, Portugal, etc., transformar grandes estados nacionais. E qual o poder que hoje tem a Europa, que seria o berço do Ocidente? A Europa... Oi? Teve o Império Britânico. Teve o Império Britânico, teve que agora também já está decaindo o Império Americano. Mas estou falando, por exemplo, hoje a gente tem o que lá? Tem a Comunidade Europeia, ou seja, globalismo. Uma definição assim, porque globalismo também é aquele outro, como é um conceito abstrato, é difícil de dizer o que é. Então a gente tem que dar algumas características. A Comunidade Europeia é isso. É o globalismo, que é uma das grandes forças de concentração de poder. Além disso, nós temos o Império Russo-Chinês, o Império Comunista.
Moçada, é muito mais ativo hoje do que na época da Guerra Fria. E é ativo onde? É ativo na inteligência, no discurso. Por isso nós temos guerra de narrativas. Aí vai dizer, não, acabou. E outra, o que é o comunismo? O comunismo é a concentração do poder econômico no Estado? Não, não é. Tanto que a vida comunista era 50% da economia era por debaixo dos panos. Por quê? Porque se você não tem a competição para gerar mercado, para gerar preços, você não sabe precificar os produtos. Se você não sabe precificar os produtos, não tem como você planejar a economia. Bom, Mises, século XIX, século XX, eu explicava isso na escola austríaca. Não existe como ter uma economia comunista. O que você tem, mais ou menos, uma economia fascista. Então, o que é o comunismo? É a concentração do poder. É a determinação de todas as vontades, de todos os comportamentos, por meio do filtro do Estado. Então, a gente tem que entender quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é uma Petrobras estatal. Claro que não deve ser estatal, se não for é melhor, mas não é esse o nosso inimigo, não é esse o nosso problema. Já que você puxou esse assunto do comunismo, outro dia eu vi uma fala do Ernesto Araújo, que é uma pessoa assim que dispensa comentários, e quando ele falava do comunismo e do socialismo, ele fala sobre o ataque ao espírito humano. O que você acha disso? Para a gente finalizar essa primeira parte aqui. A última teoria que eu estou formulando é a questão do simbolismo e antissimbolismo, que foi a última coisa que eu conversei com o Olavo, que foi assim, o simbolismo significa que algo representa alguma outra coisa. Então você tem a cruz, que é o simbolismo da paixão de Cristo, do sofrimento, da vitória do espírito perante a carne. Então ela significa várias coisas, isso é o simbólico. E o que é o antissimbólico? É justamente aquilo que te leva para o absurdo, que te leva para o mal, que te leva para o ruim. Então, se você tem coisas que te direcionam para o bem, você tem coisas que te direcionam para o mal. Então, quem é o antissimbólico por natureza? É o diabo. Dia, né, separação. Dia, noite. Diástole. Diáspora. Então, o dia é essa noção de movimento através de separação. O diabo é justamente o diabólico, que é o contrário do simbólico. É aquilo que falava o Chesterton. No final das contas, é a luta da luz contra as trevas. É isso que nós vemos. Professor, mais uma vez, não tem como agradecer. Maurício, que noite, hein? Precisamos marcar uma outra, Paulo, para que a gente possa depois, novamente, continuarmos aqui, né, debatendo, crescendo. Obrigado, principalmente pela bibliografia hoje, uma série de obras que a gente tem que depois olhar o vídeo novamente, anotar certinho. E queremos, mais uma vez, Maurício, sempre que você puder, atender o nosso convite. Para nós, assim, vai ser sempre uma honra. E a maneira como você explica é muito clara e muito evidente. Tá bom? Eu vou parar aqui um pouquinho a gravação, mas só você dar uma palavra final. Só um detalhe, muito obrigado por tudo e desculpe, mas eu falo exatamente o que eu penso. No dia que tiver que fingir algo, eu não estarei mais falando. Não, tá tudo eu bem. sou meio grosseiro às vezes, desculpe. Que isso, aqui nós precisamos disso, para poder crescer. Então, aquela chacoalhada que de vez em quando. Deixa eu só finalizar aqui um pouquinho, rapidamente.